Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre, meu Pai. Tu és fiel e poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou do que pensamos. Quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um. Nesse fim de tarde já, né? Já são 5h25, fim de tarde. Que o Senhor possa fazer de ti um vaso novo, um vaso de honra na presença dEle. Quero profetizar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, repreender todo mal, toda assolação, toda enfermidade, tudo que não vem de Deus. E que você seja abençoado pela graça do Senhor e a presença do Deus eterno, pois Ele é o único Deus. Eu quero louvar a Deus aqui e estarei ministrando a palavra do nosso Senhor também. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, teus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os teus bens, teus filhos, teus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Eu quero deixar uma palavra do nosso Deus aqui. Essa palavra se encontra no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, o capítulo de número 8, versículo de número 43, que diz assim: E eis que uma mulher que tinha um fluxo de sangue
havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Essa palavra é bem conhecida, nós sabemos o intento dessa palavra do nosso Deus ao nosso coração. Aqui fala de uma mulher de fluxo de sangue que ela tinha 12 anos com a enfermidade. Jesus ele estava passando ali aquele caminho e ali encontrou-se ali com Jesus um certo homem que ele era o principal da sinagoga, ele chamava Jairo. E ele também tinha uma filha de 12 anos. E 12 anos a qual ele tinha essa criança. Então eu fico imaginando essa história juntando com a outra. Tanto Jairo, que a sua filha estava enferma, estava à beira da morte, estava já para morrer. E a mulher de fluxo de sangue, que havia também 12 anos que ela padecia com aquele mal. E a palavra do Senhor diz aqui, eu observando esse contraste, no início que essa mulher começou a padecer o seu mal, o mal que estava sobre a vida dela, foi o início de uma vitória na vida daquele homem chamado Jairo, um homem rico, um homem da sinagoga principal. E aquela mulher também começou a passar sua adversidade. E observando de um lado, começa a alegria, de outro lado começa a tristeza, de um lado começa um sonho a se realizar, de outro lado começa a desmoronar uma jornada de vida. Em um lado uma casa começa a ter alegria e outro lado a outra casa começa a ter tristeza, desânimo, derrota, tudo aquilo que não se imaginava acontecer. Jairo, a Bíblia não relata nenhum outro momento que Jairo tinha um outro filho, algo assim. Então, naquela época, como nos dias de hoje, era necessário que tivesse filhos, significa que ali aquela família estava bem estruturada e seria bem vista. Então Jairo, torcendo para que houvesse um milagre dentro da casa dele, nasce aquela criança e junto com Jairo começa a nascer uma alegria, começa a nascer gozo, começa a nascer, a resplandecer na vida dele um momento de alegria. E eu imagino aquela mulher de Jairo grávida ali, nos seus primeiros meses da sua gravidez, e Jairo com aquela alegria o tempo todo, passa a mão ali na barriga daquela esposa dele, no seu convívio, imaginando qual a roupa que iria comprar, imaginando o berço para colocar aquela criança, imaginando ela com 1 ano, 2 anos, os primeiros dentes ali sendo tirados, os primeiros passos daquela criança, e todo alegre, todo fervoroso na caminhada dele, observando: a minha vida agora terá uma mudança porque a alegria chegou para ficar. Essa era a expectativa que começou a se realizar num extremo, em uma casa. E olhando um pouco mais à frente, quando fala dessa mulher de fluxo de sangue, a Bíblia diz que também ela tinha 12 anos. A mesma idade da filha de Jairo, era a mesma idade que a mulher padecia. Então observo na outra casa o momento que inicia a dor, inicia a tristeza, inicia-se o desespero, inicia-se uma vida desastrosa, uma vida de desilusão, uma vida onde ela estaria momentos que não teria mais ninguém por ela. Porque nós sabemos que na lei de Moisés, se você for pegar Deuteronômio, Levítico, Números, Êxodo, fala sobre a questão da mulher que está no seu período com fluxo de sangue. Ela tinha que ficar separada, ela tinha que ficar isolada por aqueles dias. Depois que ela passasse aqueles dias, ela tomasse aquele banho, e ali ela, livre daquele dia, ela ainda ia até o sacerdote, levava ali a sua oferta como uma pomba, uma rolinha, algo assim, e ali era entregue como sacrifício pela purificação dos seus dias. Mas eu fico imaginando, amados queridos, que esses de 5, 6, 7 dias para essa mulher estaria livre, mas como
Você, talvez mulher que esteja assistindo agora, você sabe que quando passa daqueles dias do seu período, você sabe que ali já é algo estranho, alguma coisa está acontecendo no seu organismo, alguma coisa biologicamente errada está acontecendo. E aquela mulher percebeu que no primeiro, terceiro, quarto dia ainda vai, quinto dia ainda vai, mas ela viu passando 6, 7, 8 dias, 9 dias, 10 dias, e ela viu que a situação já não estava como ela estava se apercebendo. Ela percebeu ali que algo estava diferente, algo estava estranho, e enquanto isso ela não podia ficar no meio da sua família, enquanto aquele fluxo ali acontecia, ela não podia estar no meio da sociedade, enquanto aquele fluxo acontecia, ela não podia estar com seus filhos, se houvesse filhos, não sei, mas também a palavra do Senhor diz ali que ela tinha que ficar num local isolado. Antigamente tinha a casa dos leprosos e pessoas que viviam numa situação assim, então tinham que ficar rejeitados, teriam que ficar separados, não podia se juntar. Aonde tocasse era imundo até o fim da tarde, senão depois tinha que se lavar e também teria que entregar uma oferta para que houvesse a purificação. E aquela mulher vivia naqueles costumes, então ela era isolada pelo aquele costume. Então, observando aquela mulher, ela tinha dois problemas: o problema que era social e o problema físico e espiritual também que ela sofria. Então, enquanto numa casa havia alegria, outra casa começou-se seu início de tristeza, de desânimo, de abatimento. O que é que acontece? A palavra do Senhor diz que Jesus, indo ali, ia àquele caminho, Jairo o encontrou, solicitou para que Jesus fosse lá, para que Jesus fosse ver a filha, porque a filha estava doente, estava já para morrer. E no outro lado vinha uma mulher que não tinha dinheiro mais, porque a Bíblia diz que todos os seus bens ela vendeu, tudo que ela tinha que fazer, que ela pôde fazer, ela fez, mas não conseguiu. A palavra do Senhor diz que ela gastou tudo que tinha e indo a pique, ou seja, indo a pior, porque ela não tinha mais com o que gastar, ela gastou com os médicos da época. Eu imagino tantas coisas que ela tentou fazer para pelo menos a minimizar a situação dela, mas a Bíblia diz aqui que ela não conseguiu ser curada daquele mal que estava ocorrendo sobre a vida dela. Então imagine uma situação, amados, que dificultosamente ali, ela sozinha, ela se livraria daquela situação. Sozinha ela não teria como recorrer, ela não tinha como alcançar a vitória dela sozinha. Então ela, um certo dia, assim como Jairo também ouviu falar de Jesus, que Jesus iria passar ali, que Jesus curava os enfermos. Então, o que é que acontece? Ela já tinha gastado tudo com os médicos da época e não tinha conseguido a cura dela, não tinha conseguido a saída para aquela jornada que ela ali passava. E agora o que fazer? Eu quero dizer que talvez você esteja assim nessa situação. Mas eu quero te dizer também que, ainda que você já tenha buscado dos médicos, você tenha buscado das pessoas, você tenha buscado de tantas outras formas, eu quero dizer sobre o único Deus vivo e fiel, que Ele pode fazer infinitamente mais ao teu favor. Que Ele é aquele que coopera todas as coisas, que coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que o busca, que o teme e se achegue a Ele. Eu quero dizer isso para você, que ainda que você já tenha ido aos médicos, que ainda que você tenha falado com muitos, que talvez ali poderia ser a sua segurança, a sua cidadela e você não conseguiu, Deus, Ele é ao teu favor. Quando aquela mulher, ela começou ali a entender, das minhas mãos eu não tenho mais o que fazer, porque ela não tinha mais outra opção. Quantas pessoas deixam para não ter mais opções para buscar ao Deus que pode fazer tudo? Ou seja, quando tudo já está fora do seu alcance de suas mãos, aí elas atentam para Cristo. Não espere chegar esse momento, não espere que você perca tudo, não espere que você se desespere nas coisas, simplesmente vá até o seu Senhor, ao teu Criador, porque Ele faz todas as coisas acontecer. E a Bíblia diz que naquele momento, aquela mulher isolada da sociedade, ela estava ali com preconceito social,
Psicologicamente ela estava abalada porque ela já tinha feito de tudo e não conseguiu. E a Bíblia diz que naquele certo momento ela ouviu falar que Jesus iria passar ali naquele lugar. E a palavra do Senhor diz que no coração dela brotou uma fé tão suficiente, autossuficiente. Sabe quando você olha uma questão e você diz assim, aí eu já consegui, ou seja, você determinou. A palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento. Se você está ligado nesse firme fundamento, se você está sintonizado em Deus, na palavra de Deus, você crê que tudo ocorre ao teu favor, porque Deus é fiel e Ele é ao teu favor. Então aquela mulher, ela pensou assim, se tão somente eu tocar. Ela não disse assim, ó, se eu tocar na mão dele, se eu tocar no cabelo de Jesus, se eu tocar... Não, ela disse, se tão somente. Sabe o que é que significa? A suficiência. Se eu somente tocar nas suas vestes, ainda que seja lá embaixo, eu serei curada. Fé determinável. Ela determinou aquilo ali, ela propôs no coração, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Ela não queria saber de tocar na mão de Jesus, no pé de Jesus, não. Ela ali na sua humildade, na sua fraqueza, ainda que para muitos poderiam ser que ela nem conseguiria chegar por causa da fragilidade, ainda que houvesse ali, que houve nela ali um pouquinho de força e de vigor, esse pouquinho de força e de vigor ela preferiu gastar indo até os pés de Jesus, porque ela já tinha gastado tudo que ela tinha ali com os médicos da época e os médicos não conseguiram resolver a causa dela. Talvez você já tenha gastado muitas coisas e ainda não veio solução para a tua vida, não veio solução para o teu caso, porque a solução para o teu caso está em Cristo Jesus, que a solução para o teu caso, para a tua situação está na mão de Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor diz que ela disse, se tão somente eu tocar, eu não preciso fazer outra coisa, a minha fé é suficiente só para eu tocar nas vestes dele. E ela foi e tocou nas vestes. Então ela olhou, viu toda aquela multidão. Imagine, irmãos, uma pessoa que está ali debilitada fisicamente, porque 12 anos ela havia com aquele mal, aquele fluxo de sangue, e ali ela havia com aquela situação de fragilidade física. Ela não tinha nenhuma motivação espiritual, simplesmente ela creu no que ela ouviu as pessoas falar, que tem um Senhor, que tem um mestre, que aonde ele passava, ele curava, ele realizava, ele fazia obras maravilhosas, e ela somente creu naquilo, não precisou mais nada ela fazer. Então ela creu e ela foi, e ela olhou aquela multidão. Eu quero dizer para você que quando você determina receber os milagres de Deus, vai existir uma barreira, vai existir uma grande multidão. A palavra do Senhor diz que há uma nuvem de testemunhas. Há uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem pode ser ao meu, ao teu favor, pode ser contra também. E ali, na determinação de fé daquela mulher, apareceu uma grande multidão. E aquela multidão, se ela olhasse assim, eu não vou conseguir passar, não. Ela determinou. Se tão somente eu tocar, eu não quero saber de mais nada, eu já não tenho mais esperança, eu não tenho mais o que fazer, a minha única esperança agora é Cristo. Então eu vou fazer, por que não tentar? Porque eu não me expor para isso, porque ainda que as pessoas me chutem, ainda que as pessoas digam que eu sou imunda, que eu sou amaldiçoada, qualquer coisa assim, ela não estava nem aí porque iriam falar. Quantas vezes Deus tem um milagre para você e você está aí se importando que as pessoas vão falar ao seu respeito, que as pessoas vão te criticar, que as pessoas vão falar, olha, esse aí agora era crente, fazia isso, fazia agora é crente. Não se importe com o que as pessoas vão falar, a mudança na vida que ocorre é na sua. Não se preocupe que as pessoas vão falar, quem muda a tua história, a tua vida é Deus, quem escreve a tua história é Deus. Não se preocupa com o que as pessoas vão pensar, deixar de falar ao seu respeito. Se você determinou com fé que você vai alcançar aquilo que você colocou nas mãos de Deus, siga em frente. Não se preocupe com as barreiras. E ela não se preocupou com a multidão que estava em volta de Jesus, não. Simplesmente ela foi. Simplesmente ali ela creu e ela foi. E a palavra do Senhor diz que ela foi ali embaixo e tocou nas vestiduras, nas vestimentas, na orla do manto das vestiduras de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e ela tocou. A fé foi suficiente. E aí eu fico pensando, Jesus, ela recebeu a cura instantaneamente, porque Jesus diz assim, chega para os discípulos e diz assim, quem me tocou? Claro,
Os discípulos chegaram para Cristo, mas Jesus, as pessoas, a multidão está aqui te oprimindo, te apertando, todo mundo te puxando, te tocando, e o Senhor está perguntando quem te tocou. Aí Jesus falou, alguém me tocou. Mas Senhor, como? Por quê? Porque de mim saiu virtude. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, servem ao Senhor. Nem todos que dizem que tocam a Deus, tocam realmente. Sabe por que Jesus percebeu? Porque o toque foi diferente. Não queira tocar Jesus da maneira que as pessoas querem tocar. Eu vou clamar Jesus da maneira que fulano está fazendo. Eu vou fazer isso. Não copie ninguém, não. Simplesmente seja você e Deus. Seja a sua única identidade. Você e Deus. Você é servo, você é filho, você serve ao Senhor. A bênção vem para você. Não precisa você estar copiando ninguém. Simplesmente só ser seguidor de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo tinha autonomia e autoridade para isso. Eu estou falando acerca de que eu tenho que fazer aquilo porque fulano faz. Eu tenho que fazer aquilo outro porque fulano faz para eu receber minha vitória, receber minha bênção. Não, simplesmente toque a Cristo na simplicidade do teu coração. A palavra do Senhor diz através do salmista, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles de mãos puras, de lábios puros e de mãos limpas, este subirá ao santo monte do Senhor. É a diferença do que serve e do que não serve. É daqueles que temem do que não temem ao Senhor. Aprenda a tocar a Cristo como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela tocou de uma maneira diferente. Não precisa você copiar fulano, copiar ciclano. Não, simplesmente toque a Cristo com o teu coração. Toque a presença de Deus com o teu coração. Deixa o Espírito Santo habitar dentro de você e fazer de ti um vaso novo. É isso que faz a diferença. Não é A, nem B, nem C, ou fazer igual, não. Simplesmente aprenda a tocar a Cristo, a presença de Deus de uma maneira diferente. Porque Jesus disse, quem me tocou? Os discípulos ficaram assustados. Senhor, tem tantas pessoas te tocando. E o Senhor está perguntando quem tocou. Jesus falou, porque de mim saiu virtude. E a palavra do Senhor diz que imediatamente aquela mulher, ela não tinha mais o que fazer. Ela não tinha como se esconder, ela percebeu, não, ele realmente é Senhor e é profeta, porque ele percebeu, quem tocou fui eu. E agora? Ela se volta para Cristo e diz, Senhor, fui eu. Aí Jesus disse, ela já estava curada. Ela poderia ir embora calada. Mas sabe por que ela não foi embora? Porque ela foi curada, mas ela não tinha sido liberta. Mas liberta de quê, irmão Cal? Da religiosidade. Quantas pessoas recebem cura, recebem bênção, mas ainda não está salva porque está presa à religiosidade. Quando aquela mulher ela se volta para Cristo e diz, foi eu, aí Jesus olha para ela, filha, a tua fé te salvou. Pronto, a tua fé te curou. Vá em paz e seja livre deste mal. Qual era o maior mal que estava assolando aquela vida? Será que o maior mal era a enfermidade? Ou o mal religioso que envolvia aquela mulher? Porque ela foi curada. Se ela foi curada, Jesus podia dizer, filha, pode ir. Mas simplesmente Jesus disse, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Ela ali estava ainda por dentro, no seu psicológico, ainda presa à religiosidade. Sabe por quê? Porque se ela sai daquela maneira ali, ela foi curada. Sabe o que é que ela ia fazer? Ela ia voltar para casa, esperar passar mais 6 dias, depois ir lá levar uma oferta em sacrifício, para ela, assim, diante da sociedade, perceber que ela estava livre, perceber que ela estava curada e liberta. E Jesus veio quebrar esse paradigma. Jesus veio quebrar. Se você se entregou a Cristo, a palavra do Senhor diz assim, que nós verdadeiramente seremos livres, somos livres, se confessarmos os nossos pecados, verdadeiramente seremos livres, seremos libertos, ou seja, ela foi perdoada do mal, ela foi ali curada instantaneamente, fisicamente e espiritualmente. Foi quebrada uma cadeia de religiosidade na vida dela. Quantas pessoas, como eu falei, são curadas, recebem bênção, mas ainda estão presas na religiosidade. Estão presas. Então, para encerrar aqui, que Cristo te liberte de qualquer condição religiosa. Cristo está acima, Deus está acima de tudo isso. Então, o que eu quero dizer? Enquanto numa casa era alegria, a casa dessa mulher era tristeza. O quadro se reverteu. Quando a casa dessa mulher aqui começou a tornar uma casa alegre, a de Jairo começou a ter tristeza, porque chegou um dos
servos de Jairo e disse: Senhor, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Mas eu quero dizer, irmãos, que quando Jesus ele vem para fazer algo, realmente ele vem para fazer. Jesus estava indo para a casa de Jairo e toda viagem, todo lugar que Jesus vai, onde Jesus está, tem a solução. Enquanto ali Jairo começou a sentir a amargura e a tristeza que aquela mulher sentia há 12 anos, Jesus também chegou para intervir na história dele e disse: não, o teu choro pode ser agora, mas vai vir a alegria. A palavra do Senhor diz que Jesus vai até a casa de Jairo, chama a menina para fora: Tabita, come, vem para fora, levanta, desperta. Jesus está dizendo, pode ser na casa de um, na casa de outro. Jesus alcança todas as casas, Jesus alcança todas as pessoas com a vitória. Basta clamar a Ele. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Que fique esta palavra de vitória para a tua vida. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Tenha uma fé inabalável como aquela mulher. E tenha uma fé inabalável como Jairo, porque ele era um oficial, ele tinha ali tudo nas mãos dele, ele era principal da sinagoga, ele tinha tudo nas mãos dele ali. Mas simplesmente ele se humilhou, foi atrás de Cristo. Ainda que chegou a notícia: ó, não incomode mais, pois tua filha morreu, ele ainda ficou ali aos pés de Cristo. Cristo viu aquela fé suficiente, foi lá e ressuscitou aquela menina. Deus, ele vai ressuscitar teus sonhos, ele vai restaurar a tua vida, ele vai abrir as portas de milagre, ele vai dar continuidade ao sonho que você parou, aos talentos que você ali enterrou. O Senhor está dizendo: não pendura as harpas, a arma, os instrumentos de tua vitória no salgueiro, não deixa o martelo ali estar afundado sobre as águas, não deixa o talento ser enterrado, não deixa a lâmpada se apagar. Esteja em Cristo, esteja em Deus, para que a tua vitória seja alcançada em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe como Ele abençoou a vida daquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos com aquela enfermidade física e 12 anos com aquela enfermidade religiosa que prendia ela, que ela era imunda, que ela precisava se purificar de todo o mal para que ela fosse encontrada novamente à sociedade. É Cristo que te restabelece, que te levanta e te faz um vaso de vitória. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.